receber aqui Fábio Golombek. Falei Isso. certinho, Fábio? Falou, perfeito. Fábio é produtor da peça. Eu tô tão acostumada a falar peça? Não. Ele é produtor de Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Exatamente. Obrigado Né? pelo convite de estar presente aqui. Eu que te agradeço por ter estado aqui com a gente. Estamos ao vivo. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e pelo site vibemundialfm.com.br. Lá você pode nos ouvir, assim como no aplicativo. E se clicar no assistir ao vivo, vai no YouTube e vai ver a gente aqui no estúdio agora. Né, Fábio? Fábio Golombek é produtor de cinema e televisão. É presidente da FJ Produções, produtora aqui do Brasil, né? Sim. E você mantém uma nos Estados Unidos. Sim, sim. Você fica entre Brasil e Estados Unidos, sim, é isso? Eu sou mais Teu baseado trabalho. lá. Inclusive, esse projeto saiu dos Estados Unidos para cá, por incrível que pareça, apesar de ser uma história Brasileira. bem brasileira, bem brasileira. Vamos entender tudo isso, tá em plena campanha de divulgação para a estreia no dia 1º de setembro. Já coloca na sua agenda, você já deve ter ouvido aí na nossa programação. Dia 1º de setembro, estreia Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Um belo filme, um belo trabalho. Obrigado. Antes de mais nada, você é produtor do filme. Vamos entender o que um produtor faz. O que um produtor faz, Fábio? Sabe que é uma excelente pergunta, mesmo na minha própria família as pessoas às vezes não sabem exatamente qual a função de um produtor. Né? Tem várias áreas da Tem várias produção, áreas, né? de produção, mas produtor no meu nível são pessoas que realmente escolhem quais os projetos que eles querem desenvolver, né? Então, às vezes a gente recebe roteiros, ou recebe livros, ou recebe artigos de jornal, ou pessoas que querem trabalhar com a gente, e a gente avalia quais os projetos que a gente gostaria de fazer. Aí, uma vez que a gente avalia, a gente tenta achar parceiros, ou distribuidores, ou um canal, ou um streamer, e aí a gente vai atrás da parte que é fácil, que é o dinheiro. Bem fácil. Bem fácil. E assim, algumas formas são mais fáceis, você vende para um canal, o canal paga para você fazer, mas um filme como esse, do Arigó, que é um filme independente, né? A gente teve que montar todo um processo, aí a gente teve a sorte de conseguir 2 grandes parceiros, que foi a Imagem, que é uma distribuidora de Santa Catarina, e a Paramount, né? Então, com eles apoiaram desde o início o projeto, e isso nos facilitou levantar fundos para fazer o filme. Aí o resto a gente vai conversando com os atores, convidamos o Danton, a Juliana, e foi incrível, porque nesse caso todos adoraram a história. Assim, a gente não teve um trabalho muito grande de vender o projeto para eles, sabe? Todos já queriam fazer. O Danton é de Minas Gerais, o Arigó é um médium que era de Minas, né, de Congonhas. Então essa parte não foi muito difícil, montar uma equipe muito legal, e o resultado é o que você viu na tela. É um filme emocionante, terminou, as pessoas estavam emocionadas, chorando, foi assim, chorando assim, de emoção De mesmo, emoção. uma emoção feliz, né? Sim, já tivemos uma pré-estreia de Predestinado em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em São Paulo na segunda, Rio de Janeiro, Salvador. Já foi também. Semana que vem vai para Minas Gerais. Minas e Brasília. Minas e Brasília, Belo Horizonte e Congonhas. Congonhas foi a cidade onde foi rodado o filme, então, ou só uma parte? Foi uma parte, porque o Arigó era de lá, mas como o filme se passa nos anos 50, 60, até comecinho dos anos 70, a cidade já não está tão caracterizada numa forma que a gente pudesse filmar tudo lá. Então a gente acabou indo para Cataguases e Rio Novo, que são cidades perto, que ainda tem um pouco desse feeling dessa época. Inclusive em Cataguases a gente conseguiu locais que reproduziam um pouco Belo Horizonte. A gente acabou tinha cenas em Belo Horizonte, então a gente fez essas em Cataguases. E o apoio assim, do pessoal do sul de Minas foi assim incrível, e
assim, total, assim, da população, das empresas. A Energisa, que foi uma das nossas patrocinadoras. Assim, é emocionante mesmo, sabe? Legal. Foi um trabalho muito legal. Vamos falar do filme? Sim, Como claro. que essa obra chegou nas suas mãos? Caramba, essa pergunta Capciosa. é uma Porque pergunta longa. Assim, mas não, eu vou tentar sejamos resumir. rápidos, Tá. Porque é adaptação de alguma obra, você já se interessava pela história de Arigó. Vamos falar um pouquinho do filme. Tá, então assim, eu vou tentar dar uma resumida e me interrompe se eu estiver falando demais sobre isso, mas é o seguinte, o Arigó eu já conhecia, como eu fiz faculdade aqui na USP de cinema, e o meu primeiro trabalho foi na TV Bandeirantes, num programa chamado Flávio Cavalcante, e uma das primeiras matérias que eu cobri foi um médium que recebia o Dr. Fritz, né? E eu era uma pessoa muito cética, assim, sabe? Eu nunca fui um cara muito pragmático. E eu falei, não, vai cobrir, vai lá. E aí eles me deram uma equipe, foi um dos meus primeiros trabalhos. E o Dr. Fritz foi muito receptível a mim. Eu presenciei algumas operações dele e realmente era legítimo. Não só isso, como ele deixou a gente filmar, respondeu perguntas. Então eu já conhecia o Arigó, conhecia a história do Arigó via aí. Aí corre para frente 20 anos, teve um ator americano chamado Alan Arkin, que fez um filme com a gente. O Andy Garcia, um ator que fez um filme com a gente chamado Open Road. Na época, o meu sócio Uri Singer, ele chegou pro Uri e falou: Uri, eu tenho esse roteiro que foi escrito pelo Alan Arkin. Alan Arkin é um ator que veio fazer um filme com Bruno Barreto em 1980 no Brasil e conheceu a história do Arigó e escreveu um roteiro. E aí esse roteiro conta a história de um jornalista americano que veio para o Brasil e descobriu o Arigó e ficou amigo do Arigó, etc. E é uma história muito americana, porque é do ponto de vista dos Estados Unidos. E é um roteiro muito bom, assim, muito bem feito, mas a gente não conseguia verba nos Estados Unidos para fazer uma história de um brasileiro no Brasil em inglês. E a gente tentou muitas vezes, não conseguimos. E aí o meu outro sócio, Roberto Dávila, falou: Fábio, eu acho que a gente tem que fazer uma história. A gente adorou o roteiro, mas a gente tem que começar meio que do zero. Vamos fazer um roteiro novo, um roteiro mais brasileiro, enfocado não num jornalista que vem conhecer o Dr. Fritz, o Arigó, mas na história realmente do Arigó. E de quem é o roteiro? O roteiro é da Jaqueline. Jaqueline Vargas. Vargas, tá aqui, Jaqueline Vargas, A Jaqueline, ela se inteirou dentro desse projeto. A gente enviou ela para Minas, ela ficou uma semana lá conversando com toda a família do Arigó. Ajudou a gente muito, né? Eles estavam muito emocionados em fazer o filme acontecer. Ela visitou os lugares onde o Arigó trabalhou e viveu, conversou com pessoas que conheciam ele, e aí o resultado realmente é um roteiro muito autêntico, né? E a ideia da gente filmar esse roteiro naquela região mesmo também ajudou, porque muitas das pessoas que você viu no filme, os extras, tem muitas pessoas extras, algumas pessoas que até têm atuações no filme como atores, mas eram pessoas habitantes da região. Então isso, eu acho que traz o filme pro chão, assim, é um filme que acaba, ele é um filme real, sabe? Não é um filme que parece que foi inventado, né? Ele é muito, às vezes as pessoas falam que é meio parece um pouco documentário, né? Mas é um não filme. É um documentário, isso eu já posso confirmar aqui, não é um documentário. E pela minha ignorância, talvez, eu não associava o nome de Arigó ao Dr. Fritz. E provavelmente muita gente do público também não associa. E o filme dá essa oportunidade de conhecer quem é o homem por trás do Dr. Fritz. E ele foi o primeiro médium
a receber o Dr. Fritz. Aham. Então depois dele teve alguns, né? Mas ele foi o primeiro. E ele foi uma pessoa que não era espírita, ele é extremamente católico. Uhum. E ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele foi no médico, você viu no filme. E tudo isso realmente aconteceu, né? Os médicos fizeram testes, ele não sabia o que estava acontecendo na cabeça dele, até ele começar a entender que era realmente um espírito ou uma entidade que fazia ele ter essas reações e poder curar as pessoas. E o filme, ele tem algumas surpresas, né? Como uma pequena participação de Chico Xavier. Exato. Não é? Então, tudo isso foi muito bem pensado, o roteiro que decidiu. É bem curioso, porque Chico também é da região, né? Sim, e eles se conheciam também, né? E um apoiou o outro um pouco. Mas aí a gente resolveu colocar essa cena que você viu, que para mim é uma das cenas mais lindas e emocionantes no filme, deles na floresta conversando, né? O João Signorelli, que faz o papel do Chico, ele realmente encarnou, literalmente. Ele fala que não foi ele que escolheu o papel que escolheu ele. Porque no caso dele, ele foi fazer um teste para ser o delegado, aquele que prende o Arigó. E aí a gente viu com o diretor o teste dele e falou, nossa, ele não é delegado, mas eu acho que ele vai ser um bom... Dá para ele voltar e fazer um teste para fazer esse papel do Chico Xavier? E aí ele achou meio estranho, mas foi e ele dominou. Ele veio aqui, ele falou, uma peruca, um óculos, virou o Chico. Virou o Chico. E não só isso, depois a família do Chico Xavier deu para ele a peruca, óculos, tudo reais do Chico Xavier mesmo. Então ele está fazendo agora uma peça. Exato. E ele está usando esses objetos que eram do Chico Xavier. Exatamente. Quando a gente fala de espiritualidade, o filme traz muito de fatores da espiritualidade. Não só a mediunidade, mas também a fé, os valores éticos que a gente pode ter. Essa era uma das intenções ao produzir esse filme também, fazer com que as pessoas discutam mais e acordem para a espiritualidade? Ou isso simplesmente era de lado, foi consequência? Eu acho que isso foi uma consequência principal, óbvio, porque essa história acaba levando à espiritualidade, né? Mas foi uma das coisas. O que atraiu a gente muito, que nem eu te falei, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Foi realmente a história dessa pessoa, né? A história do Arigó, de ser uma pessoa que não estava preparado para aquilo. Ele era um funcionário público, ele trabalhava nas minas, ele é uma pessoa muito humilde. Inclusive é importante ressaltar que ele nunca recebeu um dinheiro, um tostão pelo trabalho que ele fez. Inclusive a esposa dele teve que trabalhar, ela não era costureira, mas fazia costura em casa para sustentar a família. Arlete, Juliana Paz. Que faz um trabalho assim, fenomenal. Eles realmente, eu acho que às vezes é o personagem que escolhe o ator, não o ator que escolhe o personagem. Então eu acho que assim, especialmente hoje em dia, né, que existe tanta polêmica de política, de se você gosta disso, então não gosta de você, você gosta e aí você vê uma pessoa como Arlete, a esposa do Arigó, que era extremamente católica, né, de ir regularmente à igreja, e tanto que ela não entrava no centro espírita, né, mas ela apoiava, ela respeitava a crença e o trabalho do marido. Inclusive ela foi pressionada pelo padre, né, para falar, você tem que escolher, ou você fica com a gente ou você fica com eles. Eu falei, não, eu não fico com nem... ele é meu marido e eu vou continuar sendo católica, vou continuar acreditando no que eu acredito e vou dar o apoio para ele, que é um tema muito atual. Eu acho que a fé é importante, obviamente, a espiritualidade, o filme é sobre isso, mas eu acho que hoje em dia o que é importante no filme é isso, nos dias atuais, né, que a gente está véspera de eleição,
é isso, de você poder aceitar a outra pessoa, poder ter uma... Não precisa concordar com tudo que a pessoa fala, mas aceitar. Todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos das mesmas coisas para sermos felizes, né? Então, eu acho que essa história é um exemplo de aceitação, tanto que, não querendo ter um spoiler alert, mas as pessoas que realmente duvidaram do Arigó, algumas delas acabam percebendo que não sabe, o Arigó era maior do que o Dr. Fritz, o Dr. Fritz era maior do que essa fé. Não adiantava, inclusive o padre Marcos Caruso. Ai, gente, dá vontade de mandar um beijo para todo mundo, né? Eles estão todos muito bem na obra toda. E, na verdade, é mais do que espiritualidade, é o que você está falando. É o companheirismo, é o respeito da vida familiar, com 7 filhos, né? Uhum. E o filme demonstra esses 7 filhos também, como a Arlete também cuidou dessas crianças, desses jovens. Mas tem um fato também bem interessante que me marcou. Eu acho que é legal, como eu assisti, né? Sim, claro. É importante a gente falar. Quando ele fala... Nem sempre a cura ocorre. Por que você cura ele e não me cura? Porque é Deus que cura, é Jesus que cura. E é isso que o filme vai mostrando no decorrer dos minutos ali. Tem pessoas que têm que passar por situações. E não é Dr. Fritz que vai virar no momento ali que vai salvar aquela situação. Porque estava predestinado também. Exatamente. E no caso do Arigó, foi muito pior, porque é o filho dele. E o filho questionava ele, como é que o senhor cura essas pessoas e não consegue me curar? Nem sempre E a frustração dele, apesar de ele entender isso, que não é ele que está curando, são essas outras forças, ele continua frustrado, porque que pai que não quer o bem dos filhos, né? Então, que pai que não quer curar os filhos? E ele se sentia muito frustrado. Obviamente, mais tarde, os filhos entenderam, né? O Sidney compreendeu isso. E, enfim. Os filhos estão vivos? Os filhos estão todos vivos, deram muito apoio para a gente durante a produção. Foram incríveis, assim. Foi muito... Foi um projeto legal, assim, muito emocionante, né? Eles, inclusive, aconteceram muitas coisas assim, esotéricas, eu diria, durante a filmagem. Né? Não tinha um dia que não aparecesse alguém que fala, não, eu fui curada pelo Dr. Fritz. E quando terminou a filmagem, um dos filhos chegou para mim, e é uma longa história, eu vou dar uma resumida, mas ele chegou e falou, Fábio, ele não me conhecia, mas ele tava uma festa de final de filmagem, ele me viu na plateia e me pegou assim, e eu nem sabia quem ele era, né? E ele falou assim, olha, eu sou filho blá, 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 do Arigó, e a presença de vocês aqui finalmente me faz entender o que aconteceu há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás ele teve uma aparição do pai dele. E o pai dele, e ele estava muito doente, esse filho. E ele falou assim, o pai dele falou para ele, você vai se curar. Não fica, porque a tua missão na Terra não terminou. Você ainda tem que fazer algumas coisas aqui. E ele ficou com isso na cabeça durante 20 anos, ele não sabia. Quando ele me viu, ele achou que foi isso, que ele sabia que fui uma das pessoas que trouxe o filme para ser feito. Uhum. Ele falou assim, eu não sei exatamente qual teu envolvimento no filme, mas quando eu olhei você na festa, e tinha muita gente, ele falou, eu me senti um arrepio e eu lembrei dessa conversa com meu pai. Então eu acho que esse filme foi uma coisa que meu pai quis que acontecesse nesse momento. Ele colaborou com vocês, meu amigo. Com certeza, não tenha dúvida. Foi assim, de arrepiar mesmo, sabe? Toda essa conversa que eu estou resumindo uma história um pouco longa, mas foi muito emocionante. Ele chorou, me abraçou, depois trouxe os outros irmãos, contou a história. E eu também fiquei muito arrepiado. Foi assim, a casa deles é uma casa de 3 andares, e o último andar é um lugar aberto. Eles fizeram um churrasco ali, e era uma noite linda.
sabe, Céu Estrelado, Minas Uhum. Gerais, coisa de filme também. Sim. E aí isso aconteceu lá. Então era assim, uma coisa parece muito espiritual, essa me deixou Uhum. bem tocado, sabe? Que bom, e muita gente ficou muito tocado, né? A gente viu aí várias notícias também do Danton Mello chorando, emocionado, da Juliana Paz. O Danton Mello, inclusive, dizia que estava se tornando praticamente um ateu e, de repente, ele começou a perceber que ele precisava sentir mais essa espiritualidade. E isso é importante porque acho que se tocou ele, que estava ali em cena, vai tocar a gente porque sente a energia também. Sem dúvida. E, assim, obviamente, o trabalho do Danton e da Juliana são impecáveis. Acho que é um dos melhores trabalhos que vocês vão ver eles fazerem. Agora, o elenco inteiro é incrível, assim, desde os filhos, passando pelo Caruso, e às vezes são papéis pequenos, mas eles marcam você, Sim. sabe? O padre aparece poucas vezes. Pouco. Alexandre Borges aparece poucos. Mas as cenas do Alexandre Borges são fortíssimas, né? E ficam com você. Você termina o filme e você fica pensando naquela cena. Nossa, e aquilo ali, se você olhar os jornais da época, aconteceu. A gente não inventou essas coisas, né? Então, são todos fatos que a gente colocou no filme, então não foram coisas inventadas. Baita pesquisa também, né? Super pesquisa. Muita pesquisa, porque também era um momento político, como você falou, diferente, onde as leis também eram diferentes. Sim, sim. Arigó sofria com isso também, né? Sim. Ele tinha que ultrapassar alguns limites, né? Para poder fazer o trabalho dele que ele estava predestinado e demorou para aceitar, né? Não, com certeza, demorou. Mas a cena dele, quando ele vai para a prisão e a cidade toda acompanha ele, e nenhum policial quer levá-lo, ele vai sozinho, aquilo ali aconteceu também. Né? E quando eu me lembro de ler o primeiro roteiro, essa cena tá nesse roteiro, só de ler o roteiro você já ficava arrepiado e emocionado. Aí, quando a gente fez a cena, você já viu o resultado, né? E é muito lindo. E vale se você for ao cinema, você vai, porque a gente está aqui meio que intimando a partir de 1º de setembro, porque eu sempre aviso aqui o nosso ouvinte. Quanto mais a gente for ao cinema para assistir o filme que está em cartaz, mais tempo ele fica em cartaz. E até eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque para a gente, né, os cineastas brasileiros, é muito importante as primeiras semanas. Então, se a gente conseguir que as pessoas vão ao cinema logo no começo, isso já leva o distribuidor, o exibidor, né? Não é o distribuidor, o cinema local a querer que o filme fique mais tempo. Se as pessoas, vou assistir daqui 2 semanas, talvez não esteja mais lá. Vai no primeiro fim de semana. Já começa por ali, né? E assim, tem muitos filmes que você fala, eu vou esperar para assistir em casa, na televisão, não sei o quê. Esse é um filme que ele é muito épico. É um filme para você assistir no cinema. E vai demorar muito tempo para estar online. No streaming a gente assiste depois. Bem depois. A gente tem uma janela de 4 meses. Então, e tem filmes que você tem que assistir no cinema. Não tem que assistir no cinema. Esse é um deles. E eu digo para você aí que está aí do outro lado nos ouvindo, fique até o final, porque tem as imagens, né, que vai mostrando originais, as fotos, as imagens originais de jornal, foto mesmo, e a gente rememora muita coisa. Então, eu, por exemplo, não lembrava de Arigó, mas eu lembrava de Dr. Fritz. Não é? Vai saber se não foi no Flávio Cavalcante quando você trabalhava lá. Pode Vai ser. saber, né? A gente não sabe. Fábio Golombek. O programa acabou. Esquecemos de falar da direção do Roberto Dávila também, né? É isso? Não, Roberto do Gustavo sócio, Fernandes. Produtor, Gustavo Fernandes, produção. Roberto Dávila, Fábio Golombek e James Geyer. É assim que fala? Geyer. Muito bem. Gente, obrigada, querido. Imagina, foi um prazer. Sucesso. Obrigado por estar... Que bate-papo gostoso. Dá pra ficar mais meia hora falando tem história desse filme que eu posso ficar o dia inteiro. Muito bom. Obrigada, viu? Sucesso. Semana que vem tem mais para estreia aí pro Brasil afora. É só a gente acompanhar. E é só sigam o Instagram
Predestinado, o filme, que lá tem todas as informações. Isso. Certo? E logo, logo a gente vai sortear ingresso para vocês também. Obrigada, viu, Obrigado Fábio? a você. Sucesso, viu? Um Obrigado. abraço para todos do filme Mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.